Olá, bom dia para você que estava acompanhando as notícias nacionais. A gente abre a edição do Notícia da Manhã de hoje com essas imagens que você acompanha desse vídeo feito por aparelho celular. É um restaurante na zona leste de Teresina. Hoje pela manhã uma explosão foi registrada nesse restaurante. Aí uma grande fumaça, como você observa nesse vídeo que foi feito por celular. Até agora, não há detalhes das causas dessa explosão e também não há detalhes se há pessoas feridas. Esse é um dos destaques do Notícia da Manhã de hoje. Infelizmente, registrando aí essa explosão nesse restaurante que fica na zona leste da capital. Certamente a equipe de bombeiros, equipe de outros profissionais já estão a caminho do local e no decorrer dessa edição a gente vai trazer detalhes sobre essa explosão registrada hoje cedo, nessa quarta-feira, nesse restaurante. Aí você acompanhando imagens da destruição que causou essa explosão nesse restaurante que fica na zona leste de Teresina. Como eu disse, detalhes ainda na edição do Notícia da Manhã de hoje na programação da TV Cidade Verde. Esse restaurante fica na rua Joca Vieira, no bairro Joque. A gente ainda não tem detalhes, mais precisamente ao lado do Coco Bambu, uma região ali muito conhecida, não só por quem mora na Zona Leste, mas também por quem costuma passar ali pela região. Ainda não há detalhes da causa, o que provocou essa explosão nesse estabelecimento e também se há feridos. A explosão, o barulho foi tão grande que foi possível ouvir de outras regiões da cidade, como por exemplo da zona sul de Teresina. Ou seja, pelas imagens que a gente vê, prejuízos, né? Uma explosão que causou aí de grandes proporções, que causou certamente muitos prejuízos, como a gente pode ver aí alguns estragos e também essa fumaça agora nesse vídeo que foi feito certamente por populares, por pessoas que passavam ali próximo do local. Olha só, gente, as imagens mostram aí os estragos, a destruição que causou de fato essa explosão, repito, em um restaurante que fica na zona leste de Teresina. O Corpo de Bombeiros, a informação que a gente tem é que o Corpo de Bombeiros já chegou ao local e com certeza vai dar início aos trabalhos e até também para saber, né, acho que o quanto antes, se há vítimas, se há feridos, pessoas que foram feridas por causa dessa explosão nesse restaurante que fica na zona leste da capital. Você fica com a gente ligadinho aqui no Notícia da Manhã, os detalhes de acordo com as equipes que vão chegando ao local, que vão dando início, que vão realizando o trabalho lá no estabelecimento. A gente vai passando para você, telespectador do Notícia da Manhã da TV Cidade Verde. Aí mais imagens de outro ângulo ali da região do estabelecimento, muita fumaça. E a gente vai logo mais saber, né, através do trabalho do Corpo de Bombeiros, o que pode ter provocado e principalmente se há feridos, se há vítimas devido a essa explosão. A informação que a gente tem que o restaurante se chama Vasto, também bem conhecido ali na região da Zona Leste, no bairro Joque e recém-inaugurado, gente. O estabelecimento foi recém-inaugurado, né? Mais um alerta aí para o Corpo de Bombeiros também, que uma vez e outra, ou seja, várias vezes ao ano, alerta não só para estrutura de fiações, por ser um restaurante, tem vários outros pontos que merecem atenção também. Na hora de inaugurar, na hora do funcionamento. Todos esses detalhes a gente vai tentar buscar daqui a pouquinho com as equipes do Corpo de Bombeiros que já estão no local e vai iniciar os trabalhos nesse estabelecimento que sofreu aí essa explosão nas primeiras horas da manhã dessa quarta-feira. Restaurante que fica na zona leste da capital, recém-inaugurado. É com essa informação, infelizmente, que a gente abre o Notícia da Manhã de hoje. Daqui a pouquinho, todos os detalhes dessa edição desta quarta-feira, 21 de dezembro de 2022.
E a gente volta novamente a mostrar para você imagens desse restaurante na Zona Leste, que nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira sofreu essa explosão. Como a gente disse agora há pouco, o Corpo de Bombeiros já se encontra no local. O nome do restaurante é Vastos e a informação que a gente tem é que ele foi recém-inaugurado. Fica ali na Zona Leste, bem próximo, ao lado do restaurante Coco Bambu e a gente... na Rua Joca Vieira. E a gente vai trazer informações durante toda a edição do Notícia da Manhã de hoje, inclusive do trabalho do Corpo de Bombeiros, que já está no local e já está iniciando lá os primeiros procedimentos. Bom, aqui no estúdio, eu vou receber agora o jornalista, o apresentador, Joelson Jordani. Joelson, bom dia para você. Bom dia, Nájila. Bom dia a todos vocês que acompanham o Notícia da Manhã. Esse começo de manhã assustador, com as informações que chegam a partir da explosão do restaurante Vasto, como acabou de dizer aqui a Nájila, na Zona Leste de Teresina, né, Nájila? Todos nós surpresos com principalmente o grau de destruição que as primeiras imagens que chegam para nós estão trazendo, né? E os relatos das pessoas falando também em tremores, na destruição do entorno, dos prédios, das moradias ali. Realmente são depoimentos e imagens assustadoras, inclusive aí com imagens já de resgates acontecendo. Imagens ao vivo agora, imagens Joelson. ao vivo, vamos lá. Tá aí, olha, as imagens ao vivo mostrando nesse momento o trabalho das equipes de militares, né, policiais militares. A preocupação principal agora é saber se há alguém que estaria eventualmente no meio desses escombros, de uma cena de explosão, de destruição do restaurante Vasto. É um restaurante que fica ali ao lado do restaurante Coco Bambu, Zona Leste de Teresina, perto ali da Avenida Dom Severino. E a gente percebe pelas imagens, né, Nájila, que é uma explosão de grande dimensão. Quem deu depoimento, quem falou a respeito do assunto, já falou disso de uma maneira assustadora pelo impacto, pelo barulho, e agora as imagens provam isso. E, Joelson, a gente vai chamar agora a repórter Gorete Santos, que já está no local e vai trazer as primeiras informações para a gente. Gorete, bom dia para você. Bom dia, Nájila, a você, o Joelson, a todos que nos acompanham aqui no Notícia da Manhã. Olha, os bombeiros estão aqui no local, né? Vocês observam, é uma cena assustadora. O restaurante foi completamente destruído. Essas imagens que vocês observam nesse momento, onde os bombeiros estão agora, tentando apagar o que ainda resta, né? Na verdade, tentando evitar novos riscos, é a cozinha de um restaurante que fica ao lado de onde houve a explosão. Na verdade, tudo foi atingido. Para se ter uma dimensão desse desastre, vidraças de vários prédios na Avenida Dom Severino também foram quebradas, vários prédios no entorno atingidos. É muita gente aqui no local, na verdade, né? As pessoas tentando saber o que se passou de fato. A principal hipótese levantada neste momento é que tenha ocorrido vazamento de gás. Agora, claro, essas informações só serão confirmadas depois no trabalho de perícia. Nesse momento, há uma equipe também do Corpo de Bombeiros tentando averiguar se havia alguma pessoa no restaurante, se há algum ferido, alguma vítima aqui no local. De início, não. A gente vai tentar conversar aqui com o oficial do Corpo de Bombeiros. Bom dia. Com licença, oficial. Nós estamos ao vivo pela TV Cidade Verde. Já se tem alguma informação sobre possível vítima? Peraí, só um instantinho. Oi? Já se tem alguma informação se havia alguém no local? Algum funcionário? No momento da ocorrência, haviam 2 pessoas no local, né? 2 vigilantes. E um teve ferimentos leves, foi conduzido para o hospital já, certo? E o outro tá bem. Só esse mesmo. Não tem mais ninguém no local, não. Eles chegaram a dar alguma informação sobre as causas? A causa possivelmente foi um vazamento de gás, tá? Mas ainda vai ser apurado, vai ser feito perícia no local, mas tudo indica que possa ser um vazamento de gás. Quais são os riscos nesse momento? As vítimas, haviam 2 vítimas, 2 pessoas no local, tá? Uma pessoa se machucou levemente, mas já foi levada para o hospital, certo? Não tem mais ninguém no local, não. Há riscos ainda aqui no local? Sim, existe muito risco ainda, desabamento,
choque elétrico. Por isso que a gente está pedindo que as pessoas saiam de perto do local. A gente percebe que esses estabelecimentos... Obrigada. Estou conversando com um oficial do Corpo de Bombeiros, falando inclusive, Joel, sobre esse risco. Minutos antes, ele já tentava evacuar aqui, né? A tirar as pessoas do local. Polícia Militar também afastando todo mundo, pedindo para que as pessoas se distanciem ao máximo, porque, segundo o Corpo de Bombeiros, além do risco de novos desabamentos, né, no próprio prédio, há um risco também de choque elétrico, porque eles não sabem ainda a dimensão desse desastre, né, que pode ter atingido a rede elétrica aqui no local. Como tudo aconteceu agora há pouco, há cerca de meia hora, as explosões foram ouvidas por volta de 6h30 da manhã, segundo alguns moradores aqui das proximidades. Então não deu nem sequer para interditar o local, né? O Corpo de Bombeiros veio para cá imediatamente tentar, claro, verificar primeiro se havia vítimas e, ao mesmo tempo, tentar conter possíveis chamas. Vocês observam muita fumaça ainda no local onde funcionava a cozinha de um dos restaurantes. Pois não, Nájila? Você falou no comecinho da sua entrada que, por exemplo, vidraças de outros estabelecimentos, né, que ficam bem próximos aí desse restaurante, foram atingidas, certamente quebradas. Agora, a estrutura de outros lugares que ficam próximos também ao restaurante chegou a ser atingida? Chegaram a ser atingidas também? E, Nájila, a gente ainda não tem essa dimensão, né? Como eu falei, foi tudo muito rápido, ocorreu agora há pouco, mas a gente tem uma noção, olha, pela imagem desse outro prédio que fica em frente aos restaurantes, na verdade é uma galeria com várias lojas. Olha a situação, vidraça, né, tudo destruído aqui na fachada, mas assim, para saber se isso atingiu a estrutura dos prédios, ainda não é possível fazer essa afirmação. A gente está aqui numa rua que fica cruzando a Dom Severino, mas na Dom Severino também há muitos prédios que foram atingidos. O restaurante, um dos restaurantes fica de esquina, né? Então, a dimensão realmente é muito grande. Aí você observa nesse momento, ó, fogo novamente saindo desse espaço onde funciona a cozinha, algumas chamas novamente, né? Então, reacendendo ali onde havia, por isso que há essa suspeita, Nájila, maior de que tenha sido provocado por vazamento de gás, porque esse espaço onde vocês observam nesse momento novas chamas é onde funcionava a cozinha de um dos restaurantes. A suspeita é de que, na verdade, essas chamas que vocês observam nesse momento, que é na cozinha do segundo restaurante, na verdade já foi uma consequência da explosão que houve no restaurante que funcionava ao lado e que foi aberto recentemente. O Corpo de Bombeiros novamente agora, né, pegando o equipamento para tentar apagar essas chamas que se reacendem aqui nesse local. Um desastre realmente, felizmente, sem vítimas fatais. O oficial do Corpo de Bombeiros confirmava agora há pouco para a gente, em entrevista aqui, de que havia 2 funcionários no local, mas que somente ferimentos leves. Um deles teve que ser levado ao hospital, mas sem maiores consequências, felizmente, Nájila, porque, na verdade, o que todo mundo imaginava de início, a grande pergunta era essa, se havia vítimas, né? Se havia pessoas trabalhando no local ou no entorno que pudessem ter sido atingidas por esse desastre. Gorete, Joels falando aqui, nesse comecinho de notícia da manhã, a gente pode ver também uma grande quantidade de curiosos, né? Pessoas aí que estão no meio da rua, nessa rua tomada pelos escombros, depois da explosão. Qual é a orientação que o Corpo de Bombeiros está dando? Nós estamos vendo fogo, inclusive ainda na estrutura. Isso aí que você está vendo é a rua, que fica entre o restaurante que explodiu e, olha só, esse terreno que teve o portão aí derrubado, inclusive pela força da explosão. Qual é, nesse momento, a situação? Essas áreas são de casa, são moradias, são outros comércios, estavam fechados na hora? Qual é a situação e a orientação que está sendo dada, principalmente por esse grupo de curiosos que está se dirigindo para as imediações do restaurante, Gorete? Jorge, como vocês observam aí nas imagens do Adriano Pernambuco, a orientação, inclusive a Polícia Militar já está aqui no local, é de tentar evacuar, de tentar distanciar ao máximo as pessoas desse ambiente que ainda é, sim, de risco, né? Aqui há tanto área residencial
como uma área também comercial, uma área nobre da cidade, onde há muitos empreendimentos, mas onde há também muitos condomínios residenciais. Então, essas pessoas que estão aqui, tanto são moradores que ouviram a explosão e aí foram à rua para tentar saber exatamente o que estava acontecendo, como também muita gente que estava chegando ao trabalho, né? Porque aqui é uma área também de muita movimentação comercial. Então, há tanto moradores como pessoas também que estavam se dirigindo ao trabalho e se depararam com essa cena impressionante, Joel. Esse restaurante abriu recentemente, eu vi informações de que há cerca de 2 semanas. Então, é um restaurante muito novo e aí houve esse desastre, né, esse desabamento. Para se ter uma ideia da dimensão dessas explosões, Joelson, foi sentido na Zona Sul, inclusive. Olha, nas imagens aí, muitos destroços, né? A Nájila perguntava há pouco acerca da estrutura de outros prédios. Por enquanto, o que a gente observa é que há pedaços de concreto aqui espalhados, mas imagina-se que sejam do próprio restaurante onde aconteceu essa explosão. Havia mais de um pavimento. E aí realmente foi tudo abaixo e acabou atingindo em cheio o restaurante que ficava ao lado, né? E aí, como nós falávamos anteriormente também, vários outros empreendimentos no local. Não se dá para ter uma noção real ainda, esse levantamento deve ser feito ao longo do dia, acredito que mais tarde o CREA, né, e outras instituições também de defesa devem vir para cá para avaliar as dimensões, os impactos dessa explosão, o que ficou comprometido em toda essa região aqui que fica numa área de grande movimentação. Nós temos esses restaurantes ao lado da Dom Severino, que é o coração da Zona Leste, né? Uma das principais avenidas aqui da região. Realmente muitos destroços, um desastre, Joelson. Questão, a região, aí você falou da Dom Severino, evidentemente é muito fluxo nesse momento, é um dos principais locais ou avenidas ou vias da Zona Leste de Teresina para que os motoristas sigam aí para o seu trabalho, para a sua rotina, gente que vem da Zona Norte para a Zona Leste, gente que vai da Zona Leste para a Zona Norte. Como é que está o trânsito nessa região e as orientações? Está tudo isolado? Está tudo parado já nessa região, Gorete? Não, Gelson, o trânsito ainda está fluindo na Dom Severino. A gente vai tentar se aproximar, porque aqui o local onde nós estamos fica a cerca de, acho que uns 200 metros aqui da Dom Severino. Pois não, Nájila? Enquanto você se posiciona para outro ponto, a gente chama agora, Joelson Jordani, ao vivo também, em outro ponto, também aí dessa região, o repórter Bartolomeu Almeida, que vai mostrar também ao vivo pra gente, inclusive esse questionamento do Joelson. Trânsito, né? Bartolomeu, como é que está o trânsito aí na região? Qual é a orientação nesse momento? Bom dia para você, Nájila. Bom dia para o Joelson Jordani. Olha, o trânsito está, de certa forma, fluindo. Não está com a mesma naturalidade de um dia normal, mas observe que o trânsito está fluindo. Nesse momento, nós não observamos ainda nenhuma equipe da S-Trans, pelo menos neste local aqui, propriamente, que nós estamos, aqui quase em frente ao Coco Bambu, mas o trânsito está fluindo. O que mais chama a atenção nesse momento aqui, Joelson e Nájila, é a apreensão das pessoas. As pessoas estão ainda incrédulas a respeito do que aconteceu. Encosta aqui, amigo, por favor. Você mora aqui pertinho? Sim, aqui na próxima rua. Sim. Teve algum impacto na tua casa? Teve, o portão sacou fora, o forro da casa todo caiu. A gente pensou que não sabia nem o que estava acontecendo agora cedo. Explodiu tudo, todo mundo se assustou. Todas as casas aqui da região aqui, caiu forro, tá tudo quebrado. Ok, então, obrigado. Aqui é uma loja bem comercial. Bom dia, tudo bem? Você tem aqui uma escola, aqui uma clínica, um consultório odontológico. Sim. Nosso prejuízo foi um pouco menor, porque foi só essa vidraça da frente. E como a gente é laje, foi um pouquinho mais tranquilo. A porta caiu e quebrou aqui. A Amor e Chocolate estava preocupado, liguei pro dono de manhã porque estava aberto, né, de alguém mexer. Uhum. E a Globo lá arrebentou tudo também, teto. Nosso teto a laje aí não quebrou, acho que foi isso. E aí tudo do outro lado, mas é um absurdo, cara, absurdo. Okay, então, não se machucou ninguém, né? Exatamente. Então, olha lá, o pessoal daquela farmácia, o pessoal está do lado de fora, inclusive o Fabrício pode fechar lá no portão. O portão está distorcido pela pressão. O teto da farmácia também caiu. Olha aqui, ó, o chão tem um estilhaço aqui de um material. Realmente é uma cena de destruição. Vamos para cá, Fabrício, um pouquinho.
Olha, realmente é muito triste. Algumas pessoas, comerciantes, o pessoal aqui do local, sem acreditar no que aconteceu. Muita gente ainda chegando. Olha aí os estilhaços no chão. Aqui mais uma loja que foi destruída. Nós estamos TV Cidade Verde ao vivo. Essa senhora aqui tem uma... A senhora tem uma loja aqui nesse prédio, não é isso? Loja de filtro, aqui nesse prédio, ó. No Vasconcelos, edifício Helena Vasconcelos. Certo. A senhora ficou sabendo em que momento, então? Estourou, eu moro lá na Homero Castelo Branco, no Smile Horto, e estourou, eu vi um barulho. Aí o meu vizinho, que aqui também, ele estava aqui na hora, ele estava aqui na esquina e mandou um vídeo para mim, que tinha estourado o coco bambu, pego fogo. Inclusive, Joel Sinais, as pessoas que trabalham aqui neste prédio comercial, algumas pessoas até sem acreditar quiseram entrar no prédio, mas os estilhaços começaram a cair. Inclusive há pouco a gente estava aqui pertinho e começaram a cair estilhaço aqui nesse prédio. Essas imagens que o Fabrício mostra agora é de um salão de beleza aqui da região, completamente destruído. Realmente é uma cena impressionante. É a palavra que define o que nós estamos vendo aqui nesse momento. É claro que nós vamos aguardar então uma avaliação, um laudo do Corpo de Bombeiros, mas realmente foi algo totalmente assustador, impressionante. A distância, inclusive, do local da explosão, ou seja, a área que foi afetada, realmente impressiona. TV, estamos aqui. Bom dia. Bom dia. Você tem um estabelecimento também aqui nesse prédio? Isso, a gente trabalha na corretora aqui de seguros. Certo. E realmente, qual a avaliação que você faz nesse momento? Então? Dá para ter alguma... Que, na verdade, o prejuízo, você, como está vendo aí, né? Muitos destroços de vidro. Não entramos ainda devido à questão da estrutura do prédio, né? Muito antiga, a gente não entrou ainda para avaliar como que esteja, né? Até a liberação, talvez, de corpo de bombeiro, de algum... pessoal aí. Agora há pouco estava até caindo estilhaço. Isso, estava caindo estilhaço. Olha aqui. Fabrício, pode mostrar aqui essa coluna aqui? Joel Sinais, essa coluna aqui, ó. Vamos aqui com calma, porque realmente está correndo risco, ó. Tem até aqui, Fabrício, uma rachadura aqui, ó. Tem uma água vazando também. Então, Fabrício, vamos se afastar, Fabrício. Vamos se afastar, porque realmente não temos a dimensão do que aconteceu. O trânsito nesse sentido aqui da Zona Norte para a Zona Leste de Teresina, até que está fluindo razoavelmente nesse momento aqui na Avenida Dom Severino. As pessoas estão conversando, a gente observa até no semblante das pessoas realmente sem acreditar. Realmente as pessoas, alguns curiosos também, a situação realmente muito triste. Bom dia, amigo. Situação triste, né, meu irmão? Realmente algo lamentável que aconteceu e a gente... Vamos para cá um pouquinho, porque... Na empresa e vendo aqui os estragos. Qual é a empresa? Que é a Autoescola Jovem. Uma autoescola bastante conhecida aqui em Teresina. Exatamente. É uma coisa realmente impressionante. Exatamente, é algo que a gente jamais poderia imaginar que acontecesse na nossa cidade, né? Mas infelizmente aconteceu e muitos prédios foram... Pois não, Joelson. Me dá uma ideia da distância que você está do local da explosão, só para a gente ter uma ideia do impacto dessa onda de choque que atingiu aí a região na Zona Leste, Bartolomeu. Olha, nós estamos mais ou menos a uns... Olha só, o Fabrício está mostrando a imagem do coco bambu, que foi atingido também uma parte do restaurante. Ao fundo foi o local precisamente que foi atingido, que o restaurante Vasta, um restaurante que foi inaugurado recentemente aqui em Teresina. Só para ter uma ideia, nós estamos mais ou menos a uns 200, 300 metros. E aquele primeiro cidadão que nós entrevistamos primeiro, a casa dele fica mais distante daqui ainda e foi atingida. Então é algo impressionante, simplesmente isso, é a palavra que define, impressionante, porque é uma distância razoável, considerável do local da explosão propriamente, que algumas casas foram atingidas, lojas também foram atingidas, a todo instante. Chegam pessoas informando para a gente, olha, a minha casa também, o teto foi atingido, a minha loja, a porta quebrou. Realmente é um impacto, né? Não sabemos o que provocou esta explosão, qual foi o material que provocou essa explosão, qual a dimensão dela propriamente, mas realmente é uma situação jamais vista na capital
do Piauí. Nesse momento não temos ainda informações sobre vítimas, né? Graças a Deus, não temos nenhuma informação sobre vítimas nesse momento, mas a destruição material realmente foi impressionante, Nájila. A gente vai inclusive mostrar agora, Joelson, porque a gente tem o antes, como era essa região, olha aí, o restaurante antes, a imagem do lado mostrando. Aí a fachada do restaurante, né? Exatamente, a fachada do restaurante Vasto. E agora, como ficou depois dessa explosão registrada aí nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira. É natural, Joelson, pelo tamanho dessa explosão, o impacto que a gente está vendo aí nas imagens, nesses estabelecimentos que ficam bem próximos, até porque há quem diga que foi possível, aqui na zona sul de Teresina, no bairro Monte Castelo, por exemplo, as pessoas ouvirem o barulho dessa explosão. Por aí você tira o tamanho da força do impacto provocado por essa explosão. E a suspeita é de que seja um vazamento de gás, ou seja, da própria estrutura de funcionamento dos restaurantes que provocaram essa explosão. Não estamos falando aí pelo menos a princípio, de algo que tenha sido intencional. Um acidente provocado supostamente pelo vazamento de gás, de acordo com o bombeiro que atendeu às ocorrências. A boa notícia é que as duas pessoas que estavam no local não ficaram gravemente feridas. E é impressionante, porque a gente vê muitos estilhaços, pedaços de tijolos, da estrutura, né, de sustentação caindo, espalhada, mas não só os objetos que voam e atingem os locais afetam as estruturas no entorno, mas a onda de choque, né? Você tem um impacto provocado por uma onda de choque, deslocamento de ar do pós-explosão, que leva a essa destruição a metros e metros de distância. Temos aí a imagem agora vindo de lá, da região, mostrando um pouco da estrutura do Coco Bambu, que também foi afetada diretamente pela explosão no restaurante Vasto, como mostrou agora há pouco aqui a Nájila Fernandes, a estrutura antes e depois, destruição após uma explosão que aconteceu por volta das 6h30 da manhã. E a gente tem também, Joelson, imagens de um apartamento, como ele ficou com o impacto dessa explosão, esse apartamento que fica próximo ali o restaurante Vasto, e a gente, mostrando aí agora, olha só. Olha isso. O teto destruído, né? Nós não estamos falando de objetos que voaram, né, até o local. É o impacto, a onda de choque do pós-explosão que vai destruindo no entorno algumas estruturas e prédios da região. E é possível, por essas imagens, a gente imaginar, Nájila, o susto desses moradores. Claro. Né? Deve ter sido, meu Deus do céu. O relato que a gente recebeu é de gente sentindo tremores, pessoas que conseguiram trazer imagens da fumaça no início da explosão, logo depois essa fumaça se desfez, mas no momento da explosão, a fumaça que provocada por essa explosão. Inclusive tinha um automóvel aí na porta, que seria um automóvel de premiação, que seria dado pelo restaurante, também destruído por causa da explosão. E a gente percebe pelas imagens ao vivo do Adriano Pernambuco o trabalho das equipes de resgate. Ou seja, de início a gente pensava que o prejuízo seria somente para o proprietário do estabelecimento, mas pelo que a gente percebe é uma explosão de grande proporção, causando também um grande prejuízo, não só para o proprietário, mas também para diversas outras pessoas que moram e trabalham próximo ali ao restaurante Vasto. A gente vai voltar agora ao vivo. Gorete Santos está posicionada agora para trazer mais informações e imagens da região. Sim, Nájila. Pois não, Gorete? Pois é, Nájila, olha, a gente falava anteriormente, né, que o trabalho do Corpo de Bombeiros, da Polícia, inclusive, no sentido de tentar afastar as pessoas daqui, esse local já foi interditado, o quarteirão inteiro. Nós estamos na rua Joca Vieira, né, que fica ao lado, cruza, na verdade, a Avenida Dom Severino. Então, esse trabalho de interdição a polícia já conseguiu fazer, né, distanciou as pessoas, como vocês observam nas imagens, muita gente já mais afastada, e aí aqui no local estão somente nós, imprensa e Corpo de Bombeiros, além da polícia também que está dando esse apoio nesse trabalho do Corpo de Bombeiros. Eles continuam muito concentrados nessa área da cozinha, né? Porque ainda há muita fumaça, há pouco vocês viram chamas reacendendo, é um local onde há muito material inflamável, porque além da questão do gás, também tem um sistema de refrigeração
chão e muito isopor, porque o teto desse restaurante novo, né, tinha muito dessa cobertura pela questão da acústica em si. Então é um material de fácil propagação das chamas, né, muito inflamável. Então, em função disso, o Corpo de Bombeiros continua muito concentrado nesse ponto, que é o local de onde sai o maior número de fumaça e continua saindo chamas ainda. De resto, Nájila, o que a gente tem, por enquanto, o Bartolomeu até trouxe há pouco, né, alguns desses impactos fora daqui, né, dessa forte explosão, ainda não há uma dimensão real, ainda não dá para saber quantos imóveis foram de fato atingidos. A gente só sabe que foram muitos estabelecimentos, inclusive a região inteira deve ficar parada nesta quarta-feira, porque muitos dos empreendimentos foram atingidos, foram destruídos, não há condição de abrir muitas dessas lojas, né, que foram impactadas por essa forte explosão. A gente falava anteriormente, Joelson, né, que muita gente sentiu um tremor aqui na região e essa explosão ela foi tão forte que ela foi ouvida e foi sentida também em outras regiões da cidade, a exemplo da própria região sul. Então, realmente é algo impressionante, né, que a gente não tinha visto ainda nessa dimensão. Felizmente, o melhor de tudo, não houve vítimas. Havia dois funcionários no local, Gorete. Ferimentos leves foram socorridos. Pois não. Gorete, a gente vai voltar agora ao vivo com o Bartolomeu Almeida, de outro ponto aí do local onde vocês estão, ele trazendo imagens para a gente, mais informações e, pelo que a gente percebe, mais destruição. Bartolomeu? Exatamente, Nájila. Essas imagens são do restaurante Coco Bambu, que fica aqui ao lado. São imagens impressionantes. Nesse momento, o Coronel Veloso, do Corpo de Bombeiros, não sei se dá para o Fabrício captar, nós não temos a licença, a liberação para entrarmos, então até por questão de segurança, mas o Coronel Veloso está neste instante dentro do restaurante Coco Bambu. Ele está fazendo os primeiros levantamentos no sentido de que haja uma comprovação realmente quais foram as causas da explosão. Ele disse que fala com a gente daqui a pouquinho, então ele está na parte interna do restaurante Coco Bambu, que fica aqui ao lado do restaurante Vasto. As forças de segurança estão aqui atuando, principalmente no sentido de proteger as pessoas, evitar que as pessoas, de forma assodada, acabem entrando em área de risco, porque não sabemos ainda quais as consequências dessa explosão para a estrutura dos prédios. É muito importante a gente falar sobre isso. Algumas pessoas estão querendo, inclusive, entrar nos prédios para ver como ficou a situação, mas realmente é um risco, porque o próprio Corpo de Bombeiros não tem essa informação a respeito do impacto na estrutura dos prédios. Nós vamos só aguardar aqui a saída do Coronel Veloso, que vai falar com a gente daqui a pouquinho, para trazer então as primeiras impressões dele a respeito do que aconteceu no início da manhã desta quarta-feira. Mas são cenas realmente de terror, destruição por todos os lados. A gente acompanha aqui então as imagens do Fabrício, estilhaços, material, peças, vidros. Realmente é uma cena muito triste que aconteceu aqui na zona leste de Teresina. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir então o Coronel Veloso. Ele está na parte interna e ele já vai trazer as primeiras informações, as primeiras impressões dele a respeito do que aconteceu. Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, Bartolomeu, assim que você conseguir então contato com os bombeiros, você passa para a gente as primeiras informações que eles repassarem para você, Joel. Bom, é impressionante as imagens aí que chegam, né? As imagens ao vivo aí do Adriano Pernambuco agora, mostrando a cena de destruição no restaurante Vasto. Nós, inclusive, estamos em cadeia com a Rádio Cidade Verde nesse momento, também trazendo as informações, também pelo canal 5.2, com todos os detalhes, YouTube também, estamos com as imagens no YouTube, para que você possa ver, seja pela internet ou pelo rádio, acompanhar pelo rádio, ver pela internet, o trabalho das equipes de resgate. Essa área toda que nós estamos vendo aí, ela era ornamentada por palmeiras, né, que você pode ver, Nájila, todas destruídas por causa da força da explosão. A estrutura do prédio também, que era feita com uma espécie de pré-moldados, também toda foi abaixo. Força da explosão que aconteceu às 6h30 da manhã aproximadamente. Recebi aqui mensagens de telespectador na cidade de Timon, dizendo que ouviram o impacto, o som da explosão
que aconteceu logo às 6h30 da manhã, comecinho do dia, felizmente, né, no momento de pouca movimentação ainda, mas que foi o suficiente para provocar estragos e deixar algumas pessoas, ainda que levemente, mais feridas. Equipes da Equatorial já chegam ao local para fazer o controle do fornecimento de energia elétrica. Essa é uma preocupação do Corpo de Bombeiros e nós vamos trazer mais informações ao longo aqui do Notícia da Manhã, Nájila. Inclusive, Joelson, muitas pessoas devem estar se perguntando por que não há fogo. Agora há pouco a gente mostrou uma pequena chama, provavelmente ali da área em que estava localizada a cozinha do estabelecimento. Mas já que aconteceu agora 6h30 da manhã, por que não há fogo? Certamente, claro, os bombeiros são os profissionais mais adequados para dar essa explicação para a gente, mas a gente já pode até antecipar, não é, Joelson? A explosão realmente, se foi provocada por um vazamento de gás, deveria ainda há fogo no local? Chamas? Exatamente. Essa é a principal suspeita, né, vamos dizer, deixar claro, do Corpo de Bombeiros, né? O oficial que comanda a operação é quem está tratando o caso nesse primeiro momento como uma explosão provocada por um vazamento de gás. Evidentemente que, para nós, olha, enquanto a gente vê aí as imagens das equipes da Equatorial fazendo já o desligamento da rede de energia, evidentemente, claro, nesse momento vai haver transtorno para os moradores da região, para os moradores do entorno, que vão ficar com a suspensão temporária do seu fornecimento de energia. Agora, por um bem maior, para que se evite uma tragédia maior, para que se evite um problema maior. Então, a gente não sabe exatamente como é que se comporta, né, a chama no momento de explosão, principalmente de vazamento de gás. Mas o que a gente pode ver é que não há uma chama persistente, né, Nájila? Pode até haver, como disse o oficial do Corpo de Bombeiros, o risco iminente de um desabamento e, portanto, o isolamento da área é fundamental, mas chamas mesmo a gente vê que estão absolutamente controladas, estão aparentemente sob controle ou com as equipes do Corpo de Bombeiros já dentro da estrutura do prédio. Inclusive, a gente percebe, né, como os oficiais, os militares, os soldados do Corpo de Bombeiros estão aí dispostos a colocar o mais rápido possível, encontrar respostas o mais rápido possível para esse problema, né, Nájila? Eu falei no comecinho do Notícia da Manhã de hoje, Joelson, lógico, repetimos aqui, inicialmente, os bombeiros, as equipes que estão trabalhando no local, que já com um diagnóstico, digamos assim, feito da situação, com a perícia realizada, que vão poder apontar, de fato, as causas ou a causa dessa explosão provocada nesse estabelecimento. Mas aí é sempre um alerta que vem à tona, Joelson, em relação, por exemplo, à fiscalização que deve ser feita por alguns órgãos, como Prefeitura, o próprio Corpo de Bombeiros, em relação a esses estabelecimentos que funcionam diariamente, que recebem uma grande quantidade de público, em relação ao funcionamento, de fato, a estrutura, se está tudo adequado, para evitar que problemas como esse possam se repetir. A Gorete Santos já está ali posicionada. A Gorete já tem mais informações para nós ao vivo do local da explosão, Gorete. Pois é, Joelson, estava ouvindo vocês falarem aqui, a Nájila falar em relação a essa questão da fiscalização. Inclusive, agora também, né, acabam de chegar novas equipes da Prefeitura de Teresina, pessoal da Defesa Civil, já aqui também no local, S-Trans para fazer esse controle do tráfego, especialmente na Avenida Dom Severino, que é uma avenida de grande movimentação. A gente falava anteriormente, muitos empreendimentos ficaram parados hoje, né? Muitos estabelecimentos comerciais que foram atingidos por essa forte explosão. Há pouco, a Equatorial chegou aqui ao local finalmente para fazer o desligamento da rede de distribuição de energia. Joel, se você lembrava disso, né? Muita gente que não sabe por quanto tempo vai ficar sem energia elétrica, mas que é um trabalho necessário e essencial neste momento para eliminar todos os riscos de descargas elétricas. Esses impactos foram tão fortes, só que muito concreto, veio parar aqui do outro lado. Esse muro aqui foi atingido, né? Parte dele veio abaixo, o portão também, em função tudo dessa forte explosão. Aqui nós estamos na rua Joca Vieira, Joelson, que é uma rua lateral. A gente falava há pouco, né? O Cocobambu, ele fica numa esquina entre a Joca Vieira e a Dom Severino, e o restaurante Vasto, que fica ao lado, fica exatamente a fachada aqui de frente para Joca Vieira, que foi completamente destruído e que tem muito material inflamável, né? Porque ele tinha um sistema de som, né, muito robusto. Então era um
um trabalho de acústica muito grande, e em função disso o material utilizado também é muito inflamável. Felizmente, o local onde ainda há fumaça fica mais distante, é exatamente na cozinha lá do Coco Bambu, onde os bombeiros continuam trabalhando ainda, Joelson. Daqui a pouco a gente volta com outras informações, tentar ouvir também Coronel Veloso. A gente já tinha conversado com ele anteriormente, mas ele pediu, na verdade, que desse algum tempo para que ele pudesse se inteirar completamente da situação, dos riscos, enfim, das possíveis causas também, que a principal hipótese levantada ainda é o vazamento de gás. Polícia Civil também já por aqui, então todas as autoridades, Joelson. Pois não. A gente falava aqui sobre a nossa dificuldade em relação a saber se havia ou não fogo ainda, chama no local. Mas a gente pode ver daqui das imagens que o Corpo de Bombeiros continua jogando água na estrutura, né? O combate às chamas, portanto, ainda não acabou. Joelson, nesse momento não dá para a gente ver exatamente chamas, mas ainda há muita fumaça no local, né? E aí eles fazem esse trabalho o tempo inteiro, né? Sei ainda se já é o trabalho de rescaldo, na tentativa de evitar que outras chamas reacendam, porque esse trabalho eles estão fazendo desde os primeiros minutos e mesmo assim, depois disso, algumas chamas foram verificadas nessa área da cozinha do Coco Bambu. Joelson, algo que chamou a atenção também da gente foi um veículo estacionado aqui no local. É um carro zero, né, sem placa, tem inclusive um QR Code, a gente acredita que fosse um carro promocional, né, à venda. A gente procurou algumas informações aqui para saber se havia o proprietário, mas ela pertence a uma concessionária, né, que foi também destruído em função dessa explosão. Estava estacionado bem em frente ao restaurante, né, ao Coco Bambu. Então, muita destruição realmente. Ao longo do dia, a gente deve obter ainda muita informação sobre a dimensão real dessa explosão, que acabou atingindo vários empreendimentos no entorno. A gente não tem informações ainda de residência, né? Mas é uma área também de muito condomínio residencial. Inclusive, as primeiras imagens vieram através dessas pessoas, né, que foram filmando do apartamento onde moram, depois de verificarem o que havia acontecido, e muita fumaça também vista, né? Então, a gente continua por aqui trazendo outras informações para você a qualquer momento. Ok, Gorete. Pois não, Joelson? Não, as imagens, né, Nájila, elas são absolutamente devastadoras. E a gente vê, né, a parte da estrutura, as panelas, os utensílios de cozinha, todos espalhados pela rua, mostrando aí um pouco daquilo que foi colocado, né, empregado nesse estabelecimento para funcionar, para gerar o bem-estar das pessoas que eventualmente procuram pelos serviços, gerar emprego, gerar renda, e agora tudo destruído instantaneamente após uma forte explosão que felizmente não deixa mortos, mas a gente, pela grandeza da destruição, a gente percebe como isso foi um livramento, né, Nájila? Imagina se você tivesse um momento de movimentação mais intensa, lojas todas funcionando. Isso seria realmente uma catástrofe ainda maior do que o que já foi, repito, essa explosão do restaurante Vasto na zona leste da capital. A gente está recebendo, inclusive, informações e imagens de prédios que foram evacuados, né, por prudência, síndicos ou orientados que pediram para que as pessoas descessem dos prédios para tentar entender o que estava acontecendo no momento da explosão. Tem imagens de circuito de segurança de pessoas no momento que testemunharam a explosão desse restaurante, né, desse estabelecimento. E aí a imagem mostrando do outro lado da rua a destruição na loja em frente, dando uma ideia da força desse impacto, Nájila. E também, Joelson, pelo que parece, graças a Deus, ninguém passava ali em frente no momento da explosão. Porque pelo impacto, né, causado aí em outros prédios, a distância do estabelecimento, se pessoas estivessem passando ali em frente no local, certamente teriam sido atingidas. Essa informação, graças a Deus, até agora não chegou. Certamente ninguém ficou ferido por essa situação de passar ali em frente o estabelecimento. Cenário realmente de destruição. Cenário de filme, viu, Gelson Jordani? Filme de guerra, dos mais dramáticos, sem dúvida nenhuma, Nájila. Sem dúvida nenhuma. Impressionante as imagens que chegam das equipes de reportagem, do Fabrício e do Adriano Pernambuco, que impressionam
pela força do impacto, pela força destrutiva. Bom, Joelson Jordani vai continuar aqui com a gente no estúdio. Nossas equipes continuam lá na Zona Leste de Teresina, no local dessa explosão registrada nas primeiras horas da manhã de hoje, nesse restaurante que fica na rua Joca Vieira, Zona Leste da capital.